Em relação ao isolamento, é um ponto um pouco mais controverso, mas eu vou dizer exatamente a conduta da OMS, que é a principal organização de saúde do mundo, principalmente quando a gente está falando de uma epidemia. E a internação do coronavírus é uma internação com isolamento para gotículas respiratórias. Eu não sei se você sabe exatamente a diferença, mas basicamente quando a gente fala de isolamento respiratório, a gente pode ter um isolamento respiratório para gotículas, que é basicamente aquela máscara cirúrgica. Você vai entrar no quarto do paciente. O paciente tem que estar num quarto individual e ao entrar você tem que colocar aquele avental e colocar a sua máscara cirúrgica. Então não precisa daquela máscara especial, que é a máscara N95, e nem precisa o paciente estar dentro de um quarto com pressão negativa. Esse seria o isolamento para aerossóis. No caso do coronavírus, por enquanto, a gente deve fazer o isolamento apenas para gotículas e o isolamento de aerossóis somente em momentos de procedimentos invasivos. Imagina o paciente a gente vai fazer uma intubação orotraqueal no paciente ou vai fazer uma broncoscopia. Nesse caso, aí sim, a gente faz o isolamento para aerossóis, mas durante todo o resto do tempo é apenas um isolamento para gotículas. Esse é um ponto importante, um detalhe que pouca gente sabe. E aí, só para não deixar de falar, algumas doenças importantes em que a gente tem que fazer o isolamento por aerossóis são o sarampo. A gente teve aí o surto de casos de sarampo recentemente e é uma doença com altíssima infectividade, então é uma chance de contágio muito alta para o sarampo. A gente sempre faz o isolamento por aerossóis. Um quadro clássico também que eu tenho certeza que você já viu em alguma enfermaria aí da sua vida médica é a tuberculose. Então na tuberculose a gente também faz isolamentos por aerossóis, assim como também acontece na varicela. Então são alguns exemplos de doenças com isolamento de aerossóis. No caso do coronavírus, pelo menos segundo a OMS, o isolamento é de gotículas e de aerossóis somente em alguns casos específicos. E aí eu falei que havia uma polêmica, porque lá nos Estados Unidos, por enquanto, o Centro de Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, eles recomendam o isolamento por aerossóis. Como a gente ainda não sabe exatamente por que existe essa divergência, porque existe muito medo de algo desconhecido. É um novo vírus, claro, é um vírus que já existia, mas esse é um novo coronavírus que está causando uma doença diferente. Inclusive, não sei se você sabe, mas já houve 2 outros surtos de novos coronavírus nas últimas décadas. Então já houve casos como esse, inclusive casos que aparentemente tinham uma taxa de letalidade maior do que o novo coronavírus, agora o coronavírus chinês, entre aspas, mas de qualquer forma, por conta disso, existem essas divergências de conduta o tempo todo, as pessoas ainda têm medo. Inclusive, já se sabe que existe transmissão pessoa a pessoa, isso já está mais do que confirmado pela investigação mesmo da epidemia, mas ainda existe dúvida em que ponto os animais estão dentro dessa cadeia. Lá no epicentro da epidemia, na China, na região específica da China que começou, o início eram de pessoas que tinham alguma relação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos. Então, pensava-se que tinha relação com os animais e já se sabe também que os animais são reservatórios para o coronavírus. Mas, de alguma maneira, sem dúvida nenhuma, não são apenas os animais que estão transmitindo o coronavírus. Existe transmissão pessoa a pessoa, por isso a gente está fazendo a indicação de internação com isolamento para gotículas respiratórias.